Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no canal Onda Latina. Eu sou Franklin Valverde e este aqui é o Espaço da Latinidade. Neste vídeo eu vou falar sobre uma grande amiga que infelizmente não está aqui mais entre nós. Miriam Mirá. Miriam Mirá, dona de uma das vozes mais lindas que o Brasil já teve. Ela passou pelo Tarancon, grupo de música latina do Brasil, um dos principais, assim como um outro grupo também entre os principais, o grupo Raíces da América. Ela participou desses dois grandes grupos e ela teve um grande sucesso, até hoje você ouve algumas rádios pelo Brasil afora, a música Miraíra, música que foi vice-campeã no Festival da Rede Globo nos anos 80. Enfim, falar da Miriam é difícil até para mim, porque ela era uma amiga, né? Nós, como jornalistas, a gente entrevista muita gente, conhece muita gente, mas às vezes são poucas as pessoas dessas com as quais você entrevista, com as quais você convive, né? Artistas, que se tornam amigos, né? No caso da Miriam, sim, ela se tornou uma amiga querida, que eu senti muito quando em 22 ela faleceu com 68 anos, muito nova, ainda com muita possibilidade de desenvolver lindos trabalhos como ela desenvolveu. E eu aqui vou apresentar algo da carreira dela, muito mais como uma homenagem, uma pequena homenagem de passagem, porque a Miriam Mirá merece todas as homenagens possíveis de serem feitas pelo trabalho que ela desenvolveu na sua vida curta, tá? 68 anos, foi uma vida curta, em função ainda do que ela poderia ter feito, né? Ela teria ainda mais 20 anos pela frente, ou sei lá, 15 anos, e ela tinha uma voz fantástica e com certeza ela estaria encantando a todos e a todas ainda com a beleza da sua voz. E dentro desses trabalhos que eu disse que a gente faz como jornalista, no site Onda Latina eu tinha uma coluna chamada Papo 10, que eram 10 perguntas que eu fazia para os artistas. E eu fiz esse Papo 10 com a Miriam em 2009, em fevereiro de 2009, 6 de fevereiro de 2009, foi publicada essa matéria com a Miriam. E eu vou aqui, falando da história dela, de uma certa forma, essa matéria recuperava muito da história da querida Miriam Mirá. E algumas das coisas eu vou até reproduzir o que ela falou a respeito. Tá? Dentro do trabalho da Miriam, primeiro a gente tem que destacar o quê? A participação dela no grupo Tarancon. Esse aqui era o primeiro disco do grupo Tarancon que ela participou, né? Ela foi uma das fundadoras do grupo e ela inclusive até eu me emocionei um pouco aqui, ela fez aqui uma dedicatória muito bonita para mim aqui no disco, tá? Ela diz o seguinte: Franklin, os espaços são para preenchê-los com amor e bom som, de tudo um pouco, cheio sempre de muito carinho e solidariedade. Beijos, Miriam Mirá. Olha que bela declaração que ela me fez. Realmente a gente fica até emocionado quando relembra a Miriam e o que ela representou para a música latina no Brasil. A Miriam, nessa entrevista que eu fiz no site Onda Latina, eu perguntei o que representou Tarancon para a carreira dela, na vida dela. E ela disse: representou sustentar posturas diante da vida, o que aprendi com os espanhóis do CDE, Centro Democrático Espanhol, que é como surgiu o Tarancon, né? O Tarancon surgiu dentro desse Centro Democrático Espanhol, que reunia imigrantes espanhóis, muitos deles exilados no Brasil na época da ditadura franquista, né, que ficou 36 anos no poder na Espanha. Então, muita gente precisou migrar aqui para o Brasil, alguns por problemas políticos, e às vezes outros por problemas econômicos, né, porque era um país muito pobre e tiveram que sair de lá e vir para o Brasil, né? Não só Brasil, México, Argentina, enfim, teve uma diáspora de espanhóis para a América durante a ditadura franquista. Então ela diz que tudo isso, né, essa participação foi muito importante, né, ter encontrado essas pessoas. Por quê? Porque a partir desse Centro Democrático Espanhol,
que as pessoas também tinham atividades culturais, surgiu o grupo Tarancon. Um dos responsáveis, né, que era o Juan Blanco, né, por essas atividades, foi o primeiro empresário, inclusive, do grupo, né, foi ele que articulou a criação desse grupo. E ela lembra que nesse período, né, era um período de esperança, de perspectivas, pois se de um lado vivíamos a opressão da ditadura e a ausência de nossos maiores talentos musicais no exílio forçado, de outro, essas canções deram sequência, preencheram uma lacuna, nos deu a certeza da continuidade da história e da transformação. Nesse período, então, o Tarancon deu esse impulso na carreira e na própria vida da Miriam, que a partir daí ela se transformou na cantora que ela foi. Aqui para registrar também aqui uma outra capa do Tarancon, né? Aqui nós temos aqui a Miriam, né? Esse foi um disco gravado ao vivo do Tarancon. Tá ela, o Turcão, o Gica, aqui o Emílio, enfim, que eram os fundadores do grupo. Aliás, o Turcão entrou depois, né? Mas enfim, o Emílio, a Miriam e o Gica foram os fundadores, junto com outros artistas, do grupo Tarancon nos anos 70. Tarancon que, aliás, vamos deixar um registro aqui que é importante, o Tarancon que já foi destaque aqui no nosso canal Onda Latina. Busque aí você, se tiver curiosidade, procure aí Tarancon, que eu falo dos 50 anos do Tarancon e dos seus discos. Desses aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Mas enfim, vale a pena você assistir esse vídeo que fala da história dos 50 anos do Tarancon. Iniciou com a Miriam, o Emílio e o Gica. Tá? A Miriam, como acontece às vezes com muitos artistas, tem uma música que marca a carreira. Tá? No caso da Miriam, foi a música Miraíra, música do Lula Barbosa, que foi apresentada nesse festival, como eu disse no início do nosso vídeo, e que contou com a participação do grupo Placa Luminosa, do próprio Lula Barbosa, e do grupo Tarancon e a Miriam como vocalista. Tá? E aí aquelas perguntas que são óbvias que nós temos que fazer muitas vezes, porque claro, você tem que dar um panorama da carreira do artista, e tem certas coisas que às vezes são óbvias, mas você tem que perguntar, porque nem todo mundo às vezes sabe, ou às vezes as perguntas que as pessoas querem fazer, você, como jornalista, tem que fazer para os artistas terem esse espaço para colocar. E eu perguntei para ela se o Miraíra foi o ápice da carreira dela, né? Ela falou, olha, meu olhar para a vida profissional não é esse. Embora musicalmente e coincidentemente para a mídia tenha sido um momento de ápice, a nossa criatividade tenha dado um resultado tão maravilhoso, tive outros momentos tão importantes quanto esse. O primeiro show do Tarancon no Tuca, que é o Teatro da Universidade Católica, em São Paulo. Cantar com Mercedes Sosa. Ela já cantou com a Mercedes Sosa. Quando a Mercedes Sosa esteve no Brasil, se apresentou no anfiteatro ao ar livre, na USP, lá na FAU, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. E ela disse também que um outro momento importante da carreira dela, que pode ser considerado também um dos ápices, foi o show que ela fez, projeto Mulheres do Sol, que teve a participação da Isabel Parra, filha da Violeta, grande intérprete da música chilena, participou desse evento. Então ela diz que, claro, as pessoas, às vezes a mídia, né, fala da Miraíra, né, que claro, foi um sucesso tremendo, mas e coloca o auge da carreira. Não, a carreira dela continuou depois, ela fez muita coisa boa, lançou um disco aqui, ó, Cubanagô, que a gente vai falar um pouco mais adiante também, lançou também vídeos, né, aqui um vídeo ela cantando Mercedes Sosa, enfim, ela tem uma carreira muito vitoriosa, uma carreira com muita música boa sendo gravada, sendo apresentada, shows sendo feitos pelo Brasil afora. Dentro dessas questões todas eu perguntei, né, porque ela, como eu disse no início do nosso vídeo, ela participou do Tarancon e depois saiu do Tarancon e depois participou do Raízes da América, que às vezes as pessoas, eles são inimigos, eles não se dão, nada disso, são dois grupos irmãos, que têm um diálogo muito grande. Tem artistas que já passaram, como o caso dela e do Gica,
passaram pelo Tarancon, foram para o Raíces, enfim, já fizeram espetáculos juntos, tá? São amigos, enfim. Então, digamos que na época, no auge, né, que o Raíces também teve a música Fruto do Suor, que não, foi segundo colocado num festival, foi vice-campeã, e no caso da Miraíra também foi vice. Então, essas coisas às vezes criavam, né, entre os fãs, digamos assim, né, você é pró-Raíces ou você é pró-Tarancon? Na verdade, somos pró a música latina, os dois grupos são maravilhosos, a gente tem que curtir os dois. E aí eu perguntei por que ela tinha saído do Tarancon. E claro, tem os artistas que em determinado momento querem outros rumos, e é o que ela colocou aqui, ó. A minha inquietude girava em torno de me aprofundar novamente na MPB. A gravar muita música em espanhol, eu queria voltar para a MPB. E a minha maneira, misturar com a experiência da canção latina. Após 3 anos da minha saída do grupo, essa ideia concretizou-se no Festival dos Festivais da Rede Globo, com a canção Miraíra, que eu já falei para vocês aqui, né, que saiu depois, né, vamos lá, para registrar aqui, nesse disco do Tarancon, Terra Cannabis, né, com a Miraíra, com o Lula Barbosa, né, enfim, essa música está aqui registrada nesse disco Terra Cannabis do Tarancon. E ela continuou dizendo, né, que essa música, né, a Miraíra, que é interpretada por ela, pelo Lula Barbosa, pelo grupo Placa Luminosa, que é um grupo também muito importante musical que o Brasil teve nos anos 70, início dos anos 80. O arranjo era do Mário Lúcio Marques, e dando, inclusive, a oportunidade de chamar o Tarancon e participar desse momento sublime. Olha só que legal. Ela foi convidada pelo Lula Barbosa para interpretar essa música. E ela falou, olha, acho que essa música tem uma pegada latina, né? Tem uma coisa, a música brasileira, mas ela tem um lado que dá para ter uma sonoridade latina. E o que ela fez? Convidou, né, para participar também do festival o grupo Tarancon, né? Então foi uma atitude assim muito generosa da Miriam Mirá. E dentro dessa uma pergunta também que as pessoas fazem muito, né? O artista canta aquela música, fala, você já não está cansado de cantar essa música? E aí ela falou assim, olha, essa música tem vida própria, você começa a cantar e você, depois dos primeiros versos, você segue junto com ela. Ela já existe por si só. E claro, cada vez que ela cantava, ela sentia uma emoção diferente, né? Então, quer dizer, muitas pessoas falam, não aguento mais cantar essa música. Não, tudo bem, você pode cantar cansado, tá? Mas ela sabia que em todo lugar que ela ia cantar, todo show que ela fazia, tinha que interpretar Miraíra, que aliás é uma interpretação lindíssima da Miriam. Se você ainda não ouviu, convido você a ouvir essa música. Tem na internet, no YouTube, enfim, então você pode curtir essa interpretação da Miriam. E eu quero destacar, né, nós já estamos chegando ao final do nosso vídeo, esse disco que a Miriam lançou, chamado Cubanagô, tá? Cubanagô, aqui, que ela tem a Cubanagô, a música que dá título, Soy Louco por Ti América, O Trem Tá Feio, né, que é a música do Tavito Moura e do Murilo Antunes, Daleci, que é uma composição dela e do Eden Pitre, músico panamenho, que é professor numa universidade no Paraná, grande músico, Eden Pitre, o panamenho, e uma versão que ela fez de uma música que eu assim adoro, que é Caminando, que aqui virou Caminhando, que é uma salsa do Rubem Blades, e a versão para o português foi feita pela própria Miriam Mirá. Além disso, tem a faixa Te Conosco, do Silvio Rodrigues, Corpo Caliente, Fogo, enfim. Tem umas Afro-Ameríndios, é uma outra música também muito legal do Lula Barbosa, do Vanderlei de Castro. Enfim, é um disco que a Miriam gravou, lindíssimo, é um CCD, e ainda teve aqui a gentileza de escrever, Franklin, você faz parte disto, Miriam Mirá. Tá? Claro, acho que isso aqui é uma outra generosidade dela. A gente
participou de que forma? Dando espaço na mídia onde a gente escrevia, nos programas de rádio, enfim. Então, nesse aspecto, acho que infimamente a gente contribuiu com alguma coisinha para essa linda carreira da Miriam Mirá. Gostou? Curta. Você já se inscreveu? Não? Então inscreva-se. É importante fazer a inscrição no canal Onda Latina. E siga la fiesta!